Hoje nós vamos falar sobre o único soldado nazista enterrado no cemitério de Arlington, junto com os heróis americanos da Segunda Guerra Mundial. Conhecido como Soldado das Três Bandeiras. Ele era um finlandês que lutou pelo seu país, lutou ao lado da Alemanha nazista e também lutou ao lado do exército dos Estados Unidos. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Bem-vindos, pessoal! Hoje a gente tem a história desse cara que a gente já citou no episódio anterior e que é uma história muito legal e merecia um episódio só pra ele, só pra gente entender. O pessoal pediu aí pra gente fazer um episódio, né, pra ele. Eu vou fingir aqui que eu não queria fazer, né, tô fazendo só porque pediram. Exatamente. Mas, cara, o Larry Alan Thorne, né, ou pelo menos o nome que tá na lápide dele ali no cemitério de Arlington, não é o nome real desse finlandês, tá? Ele nascido em Viipuri, na Finlândia, em 1919, ele recebeu o nome de Lauri Alan Thorne. Bem parecido, né? Mas com a grafia diferente, logicamente, um idioma diferente, né? Ele era filho, assim, de uma família até modesta, né? Ele era filho de uma açougueira e um pescador. E ele vivia nessa cidade ali que ficava meio que na fronteira com a União Soviética. E nessa época, no início ainda, podemos dizer assim, do século XX, a nação da Finlândia era muito recente, era muito nova como uma nação independente e vivia nessa ameaça de ser conquistada, aglutinada ali pela nação soviética. Pela União Soviética. Aconteceu muito, né? Os soviéticos tinham esse interesse de expandir a sua área de influência, principalmente ali pelo leste europeu. É a história que a gente vai chamar lá na frente de cortina de ferro, né? Isso aí. Já muito depois. Esse cara foi descrito assim como um adolescente meio inquieto, tá? Pelas pesquisas que eu fiz aqui, ele era um cara que arrumava muita briga, entendeu? Ele tinha muito problema assim com os amiguinhos e tal. Ele ainda muito cedo, ele sempre demonstrou interesse pela vida militar. Tem relatos até que ele ficava atrás da polícia para ver a polícia em ação, ficava catando os cartuchos das munições ali que eram disparadas pela polícia. E ele chegou a fazer parte de uma guarda civil finlandesa juvenil, onde ele foi para acampamentos de tiro e tal, aprendeu ali o básico de combate, né? Como se fosse, assim, eu acho que pode ser uma comparação assim meio exagerada, mas tipo, tá ligado aquela juventude hitlerista, né, que era aquelas crianças e adolescentes que eram meio que preparadas para se tornarem soldados nazistas no futuro e tal. Então, a Finlândia tinha esses programas assim meio que para preparar as crianças para serem soldados no futuro e tal. E ele adorou, tanto que mesmo contra a vontade dos pais, ele com 17 anos ele parou de estudar, saiu da escola de administração, que os pais tinham forçado ele a entrar, e foi pro exército. Foi fazer o que ele sempre quis. Foi fazer, finalmente, ele se alistou no exército finlandês, obviamente, né? E em 1938, ele entrou no 4º Batalhão de Jäger de Infantaria, que era uma unidade que é especializada no que os finlandeses chamavam de CC, que são operações de guerrilha. E, a princípio, o Thorne ele não ficou muito feliz, não, porque botaram ele numas funções assim, meio burocráticas, entendeu? Ele ficava responsável por abastecimento e esse tipo de coisa assim. O que ele queria mesmo era o combate. Ele era um cara assim, muito talentoso pros esportes, sempre foi. Né, sempre gostou muito de esporte, sempre gostou de boxe, sempre gostou de esqui. E durante essa estadia ali nesse batalhão que fazia guerrilha e tal, ele começou a fazer umas certas incursões assim pelo território do inimigo de esqui. E ele ficou muito famoso por isso. Mais pra frente acho que a gente fala disso, né? Sim, isso vai ser muito importante, né, pro futuro dele aí. Mas numa noite, pra você ter noção, ele saiu sozinho com o esqui dele, atravessou as linhas inimigas e capturou um soldado soviético. E levou pro acampamento
dos finlandeses. E foi aí que ele começou a ser visto com outros olhos. O pessoal começou a despertar para ele, assim, e viu que ele era um bom combatente, né? Começou a botar ele em funções de combatente, né? E ele começou a fazer várias incursões parecidas com essa, assim, dentro das linhas inimigas, né? E, inclusive, ele chegou a restabelecer comunicações desse batalhão com o quartel-general, que eles tinham perdido comunicação porque o inimigo estava justamente cercando eles e ele atravessava assim a linha inimiga e conseguia restabelecer as comunicações, né? Então ele logo chamou a atenção, né, dos oficiais ali e foi indicado a fazer um curso de formação de oficiais, né? Até então ele tinha chegado ali à graduação de sargento e ele foi fazer esse curso para se habilitar a ser um segundo tenente da reserva. Em novembro de 1939, a União Soviética finalmente invadiu a Finlândia, tá? Principalmente ali... Cara, eu não me lembro agora de cabeça. Eu acho que é Carólia o nome da região. Carélia, isso. A região da Carélia. Meio sugestivo. A região da Caralha. Eles invadiram a região da Carélia ali, que é justamente onde ficava a cidade. Onde ficava a casa, né, do Lauri, né, que era Viipuri. Ele, obviamente, ficou super revoltado com isso, né? Mas, a princípio, a União Soviética estava tomando bola para a Finlândia, pelo incrível que pareça. Porque eles tinham um exército muito grande, eles tinham números, né? Mas o inverno ali, cara, na Finlândia, era rigoroso até pro soviético, pô. Mas já que você tocou nesse assunto, nós estamos falando justamente do evento histórico que ficou conhecido como a Guerra de Inverno, correto? Exatamente, essa é a Guerra de Inverno. Entre a Finlândia e a URSS. Isso aí. Porque o que acontece? Por que a Finlândia estava querendo essa parte ali da... Aliás, por que a União Soviética estava querendo essa parte da Finlândia? Era um ponto estratégico, né? Próximo a Leningrado, né? Exatamente. É importante para a defesa de Leningrado. Isso, eles queriam poder defender Leningrado de uma forma melhor. E eles tinham medo que os alemães desbordassem pela Finlândia para poder atacar ali, entendeu? Então, eles queriam botar tropas ali, a Finlândia não queria, então a União Soviética falou, então é meu, entendeu? E ficaram nessa. Só que eles, no começo, eles estavam conseguindo repelir. Mesmo a União Soviética tendo um exército muito maior, um contingente muito maior, essa questão do inverno, né, a gente fala muito das dificuldades dos alemães para invadir a União Soviética nesse inverno, mas ali na Finlândia era ainda pior. E assim, a gente tem que falar também que os soviéticos eles estavam mais adaptados a esse clima, mas eles também sofreram muitas baixas. Então tava difícil para a União Soviética ali, né, durante a Guerra do Inverno, e ela não tem esse nome à toa. Foi durante o inverno. Exatamente, tava muito difícil para eles ali invadirem, e por isso a Finlândia conseguiu resistir até 1940, até março de 1940. E aquilo que você falou, que o Lauri Thorne fazia patrulha de esqui lá atrás de inimigos, né? As imagens dessa guerra tem os soldados finlandeses usando o esqui. Eles ficaram conhecidos como o Exército Fantasma, né? Se não me engano. Isso, é porque os caras todo vestido de branco, né? Camuflado, né, na neve. Camuflado, totalmente camuflado na neve, e os caras eram muito rápidos, pô. Mas, você imagina eles descendo um morro voado de esqui. Era foda. Mas esse revés aí que a União Soviética viveu, eles acabaram vencendo a guerra, mas não foi fácil, né? Eles tiveram muitas baixas, foi bem dispendioso pro exército soviético. Alguns historiadores entendem que isso foi o que convenceu os alemães a romperem o pacto de não agressão, o pacto Molotov-Ribbentrop, né? E invadir a União Soviética, porque eles pensaram assim, Finlândia, paizinho desse tamanhozinho, com a força militar lá bem inferior, os russos tiveram dificuldade, a gente que é alemão, a gente vai passar por cima, irmão. E aí eles invadem lá Stalingrado em 1941, com aquela intenção de chegar à região do Cáucaso, ampliar o espaço vital alemão, aquela coisa toda. Uma curiosidade aqui muito interessante, cara, você falou sobre o pacto Ribbentrop-Molotov.
o coquetel Molotov é verdade. tem esse nome por isso. Porque nesse contexto... Foi na Guerra de Inverno que ele surgiu. Na Guerra de Inverno ali, que teve esse tratado de paz e tal, houve muita resistência de finlandeses que não aceitavam esse tratado de paz, até porque esse tratado, ele cedia terras, entendeu? Cedia, e a gente vai ver que depois tem a guerra de continuação, em que a Finlândia vai ceder mais terras ainda. E então o que acontece? Teve muita revolta e o pessoal protestava jogando essas garrafas com gasolina, né, acesas, e chamavam debochosamente de coquetéis do Molotov. Foi. Mas né? isso é porque esse ministro da União Soviética, o Molotov, ele fez um pronunciamento no rádio, logo no início da invasão à Finlândia, dizendo que eles não tinham bombardeado a Finlândia, que eles tinham jogado sobre o território alimentos, ajuda, né? E aí, de maneira muito irônica, os finlandeses falaram, não, beleza, então a gente vai devolver para você aqui um coquetel. Aí logo virou coquetel Molotov. Já existia, de fato, essa arma antes da Guerra de Inverno, mas o nome que pegou mesmo durante a Guerra de Inverno. Então, em 1941, depois desse tratado, houve uma aproximação maior da Finlândia com a Alemanha, por conta dessa rivalidade com a União Soviética. Não chegaram a fazer parte do eixo, mas eles foram beligerantes em conjunto em algumas batalhas, né? E houveram certas trocas, assim, intercâmbios de cursos entre militares. Nesse contexto, o Lauri Thorne vai fazer um curso com os SS. Ele faz um curso lá na Áustria, né? Ele vai para a Alemanha primeiro, depois ele é levado para a Áustria, onde ele faz um curso juntamente com os nazistas, né? Que era um treinamento da Waffen-SS, né? Que era um treinamento para militares, como é que eu vou dizer? Militares de outros países que são, de certa forma, aliados, né? Então, alguns historiadores não gostam de dizer que o Lauri era nazista por isso. Alguns dizem assim, não, na verdade ele era um finlandês de um destacamento de voluntários. Meu irmão, tem foto dele vestido de nazista. O cara tá usando o mesmo uniforme e ele fez um curso de oficial nazista e ele recebeu uma patente nazista. Ele recebeu a patente de Untersturmführer, né, que seria mais ou menos ali o segundo tenente. Na minha leitura, assim, pensando na história da vida dele, ele não gostava dos soviéticos. Ele queria se vingar, ele queria lutar contra os soviéticos. Não importava a bandeira que ele estava defendendo, o uniforme que ele estava vestindo. Então, nesse primeiro momento, que eu tô falando aqui em 1941, foi um intercâmbio, né? Ele ainda não estava lutando pelos nazistas, mas ele vai, né? A gente já vai falar sobre isso. Ele não estava lutando pelos nazistas. Em teoria, ele estava fazendo meio que um curso de extensão, entendeu? Para poder voltar para o exército, e ele realmente vai voltar. Então, ele recebe uma patente equivalente, mas ele não ingressa no exército nazista ainda. Mas a gente vai ver agora, já vou falar para vocês o que vai motivar ele a literalmente fazer parte do exército nazista. Então, quando ele volta para a Finlândia, ele é readmitido pelo exército da Finlândia para combater na Guerra de Continuação, que tem esse nome justamente porque é uma escalada, né, de eventos consequentes da Guerra de Inverno. Então, assim, é meio que eles voltaram a entrar em guerra pelos mesmos motivos, né, que na Guerra de Inverno. Então, nesse contexto aqui, ele já era especializado em infiltrações e reconhecimento. Ele já estava acostumado a fazer essas incursões ali de esqui nas linhas inimigas. Tal. Ele usava coquetel Molotov para destruir depósitos e tanques de guerra soviéticos, né? Então ele recebeu um destaque muito grande e ele foi promovido a segundo tenente do exército finlandês. Lembra que eu falei que ele fez o curso de oficiais, mas isso não quer dizer que ele é promovido, né? Isso até hoje, até aqui no Brasil é assim também. Existe o curso
de oficiais temporários, por exemplo, que você vai lá, passa uns meses e vai embora. Não necessariamente você vai continuar, entendeu? Você pode ser chamado. Aí, nesse contexto, cara, aconteceu muita coisa, ele participou de muito combate. Tem até uma curiosidade interessante, cara, que ele chegou em 1942, ele chegou a ser ferido por uma mina terrestre, tá? Ele foi até, se machucou gravemente, foi hospitalizado, recebeu uma licença médica, mas o que ele fez quando ele recebeu essa licença? Ele fugiu do hospital. Ele fugiu do hospital para voltar pro combate. Né? Cara, não é à toa que ele tá lá naquela lista dos guerreiros mais loucos da história, né? Do último episódio que a gente fez aí. Se você ainda não assistiu, assista, porque além do Lauri Thorne tem mais 9 malucos aí, uma história mais doida legal, que a outra. Tá bem legal. E assim, a Segunda Guerra rolando, né? Isso aí já era lá pelos idos de 41, 42. Já tava pegando fogo a Europa inteira. E em 1943, a fama dele já era tão grande e ele já era tão bem sucedido nas missões dele que ele recebe um destacamento só pra ele. Né? Ele recebe Isso, tem um grupo... Ele próprio selecionou um grupo de 150 homens, né? Deixaram ele escolher um a um, e esse grupo foi chamado de Destacamento Thorne. Inclusive tem até um símbolo foda, cara, que é um escudo azul, assim, com um T vermelho e um raio. Eles tinham um símbolo com o nome dele, com o T de Thorne. Né? E esse destacamento, ele era justamente focado nisso, em infiltrações, em sabotagem dos soviéticos. Atrás das linhas inimigas. Porque eles estavam se preparando para uma invasão em massa da União Soviética. Foi então, nessa época que os soviéticos colocaram um preço na cabeça dele, né? Oferecendo uma recompensa por ele. 3 milhões de francos finlandeses. 3 milhões de marcos finlandeses pela captura dele. Dava pra comprar um Renault Kwid aqui na conversão que eu fiz aqui. Eu não sei quanto aqui isso é, não. Eu não sei quantos são os marcos finlandeses, principalmente em 43. Mas eu imagino que seja bastante. Mas, então, esse cara, ele ficou muito famoso, né? Uma curiosidade até que ele chegou a comandar um cara chamado Mauno Koivisto, que no futuro próximo vai se tornar um presidente da Finlândia, inclusive. Tá? Ele recebeu a Cruz de Mannerheim, que é a maior honraria do exército finlandês. Né? Quando eu te interrompi, você ia falar de uma grande invasão que estava sendo preparada. Sim, eles estavam se preparando para o caso da União Soviética invadir e tomar de assalto a Finlândia. Né? O objetivo deles era ser uma força de resistência caso o governo soviético tomasse o controle da Finlândia. Então, assim, a ideia deles era, eles vão invadir, e quando eles invadirem, a gente vai estar aqui dentro, a gente vai destruir eles por dentro. Só que isso não chegou a ser necessário, porque houve, né, novamente ali o acordo entre as duas partes, entre a União Soviética e a Finlândia, onde foi cedido 10% do território da Finlândia para a União Soviética, incluindo a cidade natal do Thorne. E entre esses finlandeses que foram absorvidos pela União Soviética estava a família do Thorne. E esse vai ser o maior motivo dele odiar os soviéticos. Tem fazer de tudo para destruir. Pessoal, né? É muito pessoal, pô. Você imagina ali, a família dele tava lá, os pais, as 2 irmãs, todo mundo que estudou na escola com ele, né? Todos os amiguinhos de rua, a cidade inteira foi tomada. Pra ele, assim, era um absurdo o país dele admitir isso, entendeu? Muito louco é que deve ter alguém na Ucrânia vivendo um troço parecido com a Rússia nesse momento, né? Pessoal lá de Luhansk, Donetsk, enfim. Bem parecido.
Mas aí a gente tem o ponto interessante dessa história, porque a Finlândia ela ficou do lado da Alemanha nazista meio que para tentar se vingar e até retomar os territórios tomados pela União Soviética na Guerra de Inverno. Só que acaba que a Alemanha é derrotada pelos soviéticos e a Finlândia tem que chegar nesse meio termo aí que você falou. Só que ficou muito complicado quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães são derrotados, para figuras como o Lauri Thorn, que eram antissoviéticos. Pessoas assim completamente avessas à União Soviética. Então, a vida dele dentro do próprio país natal, da Finlândia, ela vai ser muito complicada após o fim da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, vão acontecer muitos... Porque não é só o Lauri Thorn que tem essa visão. São muitos finlandeses. Principalmente esses aí que se viam prejudicados por ter que fazer parte da União Soviética contra a vontade. Então, depois do armistício de 44, a Finlândia foi literalmente obrigada a expulsar os alemães do seu território, né, que eles estavam apoiando ali. E isso acabou gerando uma outra guerra, que é a Guerra da Lapônia. Né, porque os alemães não saíram de boa. Entendeu? Os alemães viram assim, a Finlândia virou pra Alemanha e falou assim, cara, sabe que, sou teu fechamento e tal, mas não tem como eu peitar esses caras, vocês já perderam a guerra, pô. Entendeu? Então vocês vão ter que sair daqui. E a Alemanha não quis aceitar isso. Então teve conflito interno. Nesse meio tempo, o Thorn saiu do exército finlandês, ele foi dispensado e ele foi recrutado por um movimento pró-alemão. Então, dentre esses soldados que foram dispensados do exército finlandês, eles estavam formando um grupo treinado pelos nazistas para fazerem uma resistência dentro do território finlandês. Tipo assim, não, meu irmão, a gente não vai se juntar com a União Soviética não quero nem saber, a gente tá com a Alemanha e vamos continuar com a Alemanha. Essa foi a posição dele e de muitos outros finlandeses. E, mais uma vez, ele vai para a Alemanha. Como esse treinamento para fazer essa resistência dentro da Finlândia não dá certo, ele vai literalmente combater com os nazistas. Entendeu? Então, já que eu não vou poder combater pelos meus ideais aqui dentro do meu país, então eu vou sair e vou lutar com eles. Aí, realmente, ele passa a combater junto com os nazistas. Isso aí já no finzinho da guerra? No fim da guerra. Pra você ver, cara, a guerra praticamente vencida, mesmo assim, ele tinha essa rixa tão grande, né? Ele tinha esse ódio tão grande contra os soviéticos, contra os comunistas, que ele quis nem saber, meu irmão. O negócio dele era matar comunista. E ele foi, em 45, já ele foi treinado pela Alemanha. Entendeu? Uhum. Ele acaba tendo que se render para não ser prisioneiro dos soviéticos, que ele não era bobo nem nada. Ele evade do local, né, onde eles estavam tendo esses conflitos com as tropas soviéticas, e ele se entrega aos britânicos. Né, ele prefere ser capturado pelos britânicos lá em Lubeck. E ele vai para um campo de prisioneiros, onde ele consegue escapar. E ele volta pra Finlândia. Esse cara, ele até aí já aconteceu muita doideira na vida dele, mas tem muito mais pra acontecer ainda. Pois é. Esse cara vai ser preso pela polícia, pelo serviço secreto, né, pela polícia secreta da Finlândia, que é a Valpo, e ele é condenado por traição, porque a Finlândia já tinha trocado de lado e ele continuou lutando com os alemães, né? Ele vai ser preso ali pela polícia em 1947. Pois é, ele vai permanecer alguns anos em prisão, né, por causa disso, inclusive. E aí ele tem aí uma grande mudança na vida dele lá pelo meio da década de 50, que é ir viver nos Estados Unidos. O mais doido é como ele chegou nos Estados Unidos. Porque assim, é ele fugiu da cadeia várias vezes. Tá, na Finlândia, e foi recapturado tal, até que ele conseguiu um perdão presidencial. Mas ele decide, assim como muitos outros amigos dele, muitos soldados finlandeses aí, né, que foram, vamos dizer assim,
teimosos o suficiente para continuar do lado da Alemanha, eles começam a fugir para a Suécia. Ele foi para a Suécia, de lá ele conheceu uns caras que falaram que estavam indo para Venezuela. Aí ele embarcou escondido num navio para Venezuela. Lá ele ele encontrou alguns conhecidos da época do exército, né, e tal, e o cara falou, cara, o bizu não é aqui não, o bizu é os Estados Unidos. Pô, mas como é que eu vou pra lá, cara? Eu sou ilegal, não tenho documento nenhum aqui, não tenho passaporte, tem nada. O que ele fez? Entrou num navio de novo, ele entrou num navio escondido, um navio de pesca, que ia pescar ali no Golfo do México. Saía da Venezuela e pescava no Golfo do México. Ele Golfo da América. Golfo da América. Segundo o Trump, né? Aí, quando chega ali próximo à costa do Alabama, ele se joga no mar, entra nos Estados Unidos a nado. Cara, sabe o que eu acho dessa história, irmão? Esses pescadores recebiam um troco desse pessoal maluco que queria tentar chegar a nado. Quando chegava ali mais ou menos no rumo, eles falavam, aqui ó, vai nadando para aquele lado ali que você chega lá. Não, com certeza. Porque assim, pelo que eu vi, esses conhecidos que ele tinha ali na Venezuela eram caras influentes, assim. Era um pessoal influente. Então, com certeza, tinha um sistema de coiote ali. Então, Laurie Thorne chega como um imigrante legal nos Estados Unidos, né? Se fosse hoje, o ICE ia pegar ele, ia mandar ele de volta, né? Mas não foi o caso na época, porque isso aconteceu ali no início dos anos 50, né? E existe uma coisa chamada, nessa época ali, a Lei Lodge-Philbin. O que essa lei dizia? Essa lei dava cidadania americana para imigrantes que entrassem para o exército. Então, lá vai Laurie Thorne entrar para o terceiro exército da vida dele, né? Ele se alista no exército americano, usa um nome falso de Larry Thorne, né? Ele era Laurie Thorne. Aí ele muda o nome dele para Larry Thorne, né? Para parecer americano. Recebe a cidadania e o cara, ele foi de cara, né, pro batalhão de paraquedistas. Ele se destaca, assim, pela excelente condição física que ele tem, né, de atleta. Ele tem muito conhecimento de táticas de combate, principalmente aquelas táticas de guerrilha e sabotagem. Por isso, ele é indicado para as forças especiais. Os boinas verdes. Cara, e agora há pouco eu falei que era no meio dos anos 50, mas foi logo no início, né, dos anos 50, ele chega aos Estados Unidos. Isso. Ali, nesse início da década de 50, a Guerra Fria tá começando, né, tá se desenvolvendo. E os Estados Unidos parecem ter um certo interesse por figuras como o Larry Thorne, que já tinham uma certa experiência contra o exército soviético, né? Que já tinham desempenhado em batalha ações contra os soviéticos. E é uma época em que tem esse reforço para que esses imigrantes entrem para o exército. Também, entendeu? Para inflar o exército americano. Inclusive, eu não me lembro qual foi o ano, se foi exatamente o mesmo contexto, se foi nessa época, não vou me lembrar agora. Mas é por esse motivo que, por exemplo, os nascidos em Porto Rico têm cidadania americana. É por isso. Porque cara, eles até hoje, eles são recrutados em massa pro exército. Eu conheci um militar, um Sergeant Major, que é porto-riquenho. Ele falou, cara, nunca tinha nem aprendido a falar inglês, nunca tinha pisado nos Estados Unidos. Eu me alistei no exército americano em Porto Rico. Entendeu? Existe base militar lá e você se alista lá. Entendeu? Ele mesmo nunca serviu nos Estados Unidos, que ele falou. Ele serviu no mundo todo, inclusive ele tá aqui no Brasil nesse momento. E é por isso, ele mesmo fala, cara, tem muito imigrante no exército. Entendeu? Desde essa época aí. Curioso. Parece que para eles um imigrante
não pode trabalhar, não pode ter um negócio porque tá roubando do americano, mas morrer na guerra ele pode, tá tranquilo. Lutar as guerras deles, eles podem. É curioso a gente pensar que não fez diferença nenhuma o fato dele ter lutado no exército inimigo ali durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém se importou. Os nazistas. Se a gente for pensar bem, assim que a Segunda Guerra acaba, cientistas, pessoas que poderiam ter alguma relevância para a corrida tecnológica, corrida armamentista, que eram alemães nazistas, foram recrutados ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, né? Isso não foi uma exclusividade aí desse cara que a gente está falando. Quanto mais a gente estuda esse tipo de conflito, mais a gente vê que os ideais éticos e morais, eles são o que menos importa, né, nas guerras. Então, esse cara, ele vai ficar muito famoso dentro das forças especiais, principalmente porque ele já entra como um instrutor por conta de toda essa bagagem que ele tem. Então, ele é instrutor de esqui, de sobrevivência, de montanhismo, de guerrilha. Ele é instrutor de esqui. Por quê? Não, mas porque parece bobo isso, mas faz todo sentido, pô. Faz todo sentido, porque dentro dessa situação ali de Guerra Fria e de uma possível guerra com a União Soviética, o americano estar adaptado a lutar na neve era muito importante. E vou te falar, ele não foi o único finlandês, não, tá? Nas forças americanas, nas forças especiais americanas, não. Tinha muito finlandês lá por isso, entendeu? Porque se a gente tá numa guerra, por mais que seja uma guerra fria, mas a gente tá em guerra com a União Soviética, a gente vai querer quem? Quem já lutou com eles, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. É claro que ele não iria ficar só dando instrução, né? Ele, de fato, foi pro combate. Foi para vários combates. Ele ficou, inclusive, muito famoso, né? Muitos dizem que ele teria sido a inspiração pro livro Os Boinas Verdes, né? The Green Berets, que virou filme depois. Até quem interpretou o personagem baseado nele foi o... Como é que é o nome, cara? Pô, fazia muito filme de cowboy. John Wayne. John Wayne interpretou ele. Ele não, né? É um outro personagem, mas que supostamente seria baseado. Inspirado nele. Vamos pagar aí uns direitos, né? Então, você só faz uma inspiração. Cara, mas assim, parece que ele realmente era diferenciado. Eu cheguei a ver um relato de um coronel que falou que ele, mesmo tendo 40 anos, parecia ter menos de 25. Ele lutava como os soldados de 25. Caraca. Ele chegou aí pra Guerra do Vietnã. Ele foi, antes disso, ele foi servir na Alemanha Ocidental, né, em todo aquele contexto ali de Muro de Berlim e tal, Alemanha Oriental e Ocidental. Ele serviu na Alemanha Ocidental até 62. Participou de várias missões de resgate, principalmente aqui a mais famosa, foi o resgate nas Montanhas Zagros, no Irã, onde ele, além de resgatar vários corpos ali, né, de militares que tinham morrido ali no acidente, ele supostamente teria resgatado muitos documentos ultra secretos também, tá? E depois disso ele treinou forças para irem para o Vietnã. E ele acabou indo para lá também. Ele fez muitas missões ali na conhecida trilha Ho Chi Minh, nas rotas de fuga ali dos Vietcongos, né, tal, apoiando o Vietnã do Sul. Ele chegou a ser muito condecorado nessa época. Ele recebeu o Coração Púrpura, tá? Ele recebeu 2, na verdade, que é aquela medalha ali que você recebe quando você é ferido em combate, né? Normalmente o cara recebe isso e vai pra casa, né? Ele recebeu, continuou lutando, recebeu outra, continuou lutando. E o inimigo do fim. Mas o fim dele chegou. Numa operação, numa das missões ali, durante a Operação Shining Brass. Na Guerra do Vietnã mesmo, né? Na Guerra do Vietnã mesmo. Ele estava num helicóptero que simplesmente desapareceu. Começou um mau tempo, ele desapareceu entre as montanhas ali do Vietnã, uma área de muito difícil acesso, né, de selva muito fechada, e nenhuma evidência foi encontrada dele por muitos anos.
Cara, isso é muito louco, porque ele passou a vida inteira lutando contra os comunistas e morreu lutando contra os comunistas. Ele inicia a carreira militar numa floresta gelada no inverno da Finlândia e termina a vida dele numa floresta tropical na Indochina, né? Milhares e milhares de quilômetros de distância, lutando, entre aspas, né, com o mesmo inimigo. Pelos Estados por mais Unidos, que seja uma batalha de proxy ali. Então você vê que ele não lutava pelas bandeiras, né? Ele lutava contra uma bandeira. Ele lutava contra a União Soviética. Se não me engano, foi em 1965 que ele desaparece, né? Ele desaparece em 65, em 18 de outubro de 65. E os destroços só são encontrados em 1999. Mas ele ainda não é reconhecido, tá? Houve um esforço do exército finlandês junto com o americano para achar os restos mortais dele. Identificar, né, no caso. Isso, não, para encontrar os restos. Aí encontraram esses restos mortais que eles não conseguiram identificar de cara. Eles só conseguiram confirmar que era ele em 2003, através de exame de arcada dentária e teste de DNA. E ele foi enterrado com honras, né, lá no cemitério de Arlington, como a gente falou no início, né? Inclusive, ele foi promovido póstumamente a major do exército americano. Eu acho isso Ou seja, o maior posto que ele teve na vida foi no exército americano, né? Porque na Finlândia ele só foi até capitão, na Alemanha também, aí ele chegou a major póstumamente ali no, no jeito no de exército honrar americano. A memória da pessoa e tal, mas esse negócio de promover depois que a pessoa já faleceu, né? É muito interessante, é muito curioso, né? A gente ter esse cara que foi literalmente, né, um capitão nazista enterrado junto com os heróis de guerra americanos da Segunda Guerra, né? Que lutaram contra os nazistas, né? Cara, tem mais de 400 mil pessoas enterradas no cemitério de Arlington, né? De literalmente todos os conflitos dos Estados Unidos, desde a Guerra Civil até a Guerra do Iraque, tudo, Guerra do Vietnã, tem muita gente ali. E entre esses caras, muitos deles mortos por nazistas, tá ali um único nazista, que é o Larry Thorne, né? Ou Larry Thorne, né? E ele, inclusive, o nome dele tá na lista lá do memorial dos veteranos do Vietnã também. Cara, essa é uma grande história. É um daqueles caras que a história da vida pessoal dele se confunde com a história do mundo ali da época, né? Ela serve pra gente exemplificar e entender muito bem o que estava acontecendo com o mundo na época que ele viveu. Até porque a vida dele foi praticamente só o conflito, né? Só o conflito. O cara não teve filho, ele não casou, não teve filho, ele tinha uma noiva, que ele noivou com uma mulher na época que ele tava na Suécia, que foi, assim, uma fase muito curta da vida dele, né? Antes dele fugir pros Estados Unidos, e só. A vida dele foi combate. Doideira, né, cara? E como é que chama lá? É Cruz Púrpura lá? É a Cruz Púrpura, é do pessoal que se acidenta. Ele falou assim, não, quando eu receber a terceira a gente casa. Coitado, tá esperando até hoje. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história desse maluco aí do Larry Thorne. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal do YouTube, de ir lá no Spotify deixar 5 estrelas pra gente. Um abraço, até a próxima. Valeu! Porra, fazendo um parêntese nada a ver aqui, tu viu a camisa da Finlândia na Copa? Não, cara. Eu só vi a camisa da seleção brasileira e achei muito ruim, cara. Cara, nem de futebol eu gosto, pra falar a verdade, mas a camiseta da Finlândia tá foda, irmão. É uma camiseta pretona, cabulosa, com o número e o nome do jogador com umas letras que lembram, assim, umas runas viking. Tá foda. É basicamente uma camiseta preta, simples, mas quando com um número assim ficou brabo. Aqui eu tô vendo aqui é azul, né? Tá uma pretona foda também. Pô, não é Noruega não, a da Noruega Finlândia, que é preta, pô. Como é que chama aquele jogador famosão de lá, que um bicho loirão que parece um elfo? Pô, um finlandês loiro? Pera aí. Me ajuda, cara. Larry Thorne. Só sobrou aí, acho que 0,1% da população, né, pra não ser loira. Então, eu procurei aqui, a única camisa de seleção preta que eu achei foi da Noruega, cara. Manda pra mim aí depois pra eu ver. Depois eu te mando,
Onde é que eu tava? Me perdi.